Então hoje a gente tem uma nova live com o Alexander Kopelman, que é um nosso pupilo há alguns anos, né, que ele se dedicou bastante à parte de cirurgia, principalmente endometriose. Ele é professor adjunto da Unifesp, da ginecologia, e há vários anos trabalha com a gente também, depois de fazer o curso de pós-graduação em produção humana, ele trabalha com a gente fazendo a parte de produção humana. Então, como eu falo, né, ele consegue transitar bem nessa parte de laparoscopia e produção humana, e de um tempo para cá também se tem dedicado bastante à cirurgia robótica. Aí foi uma ideia nossa de convidá-lo para falar disso, porque quando fala de cirurgia robótica, né, fica pensando que tem um robozinho lá que está fazendo cirurgia para o médico. Não precisa nem de ter o médico, não precisa ter habilidade que vai lá o robô e faz. Mas na verdade, conforme vocês vão saber, ele vai explicar, não é bem assim, né? Que a habilidade cirúrgica é importante, os cuidados cirúrgicos são importantes, os conhecimentos técnicos são importantes e, e principalmente a indicação é importante. Quer dizer, o médico, eu acredito que o médico nunca vai ser substituído, principalmente nas questões cirúrgicas, né? É impossível. O que pode acontecer no máximo, o Alexander está aqui, operar uma mulher do outro lado do planeta. É possível, mas ele vai ser, o médico, de maneira geral, vai ser insubstituível, né? Então é sobre isso que o Alex vai falar. Ele podia falar um pouquinho já, na hora que ele começar a falar um pouquinho da história da robótica e como que surgiu esse desenvolvimento. Boa noite, Alex. Vai lá. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão assistindo. E eu acho que é interessante a gente começar explicando isso para situar, porque a robótica ainda é um equipamento que é pouco conhecido, né, Jorge? E eu vou explicar um pouco depois melhor como funciona, como é o equipamento exatamente. Vou explicar isso que você disse, que o robô não opera sozinho, ele não tem a automação que existe no robô de uma indústria, de uma fábrica, que funciona e faz a cirurgia toda sozinho. Mas é interessante falar sobre o início do robô, porque ele surgiu por um caminho incomum, Jorge. Porque ele não, ao contrário de grande parte, a imensa maioria das inovações tecnológicas que acontecem na ciência, que seguem um caminho de atender a uma necessidade, né? De tentar resolver um problema. O início da robótica não seguiu esse trajeto, foi por um outro caminho. Ele, na verdade, surgiu de uma atuação conjunta do Instituto de Pesquisa de Stanford, nos Estados Unidos, com o Departamento de Defesa americano. Então, olha que interessante isso, Jorge, porque ele veio de uma solicitação, de uma necessidade, ou de uma preocupação do governo americano com os seus soldados e como lidar com os seus soldados numa eventual guerra, né? Os Estados Unidos é um país que tem uma história grande de guerras, de conflitos, e a preocupação foi essa. Como o médico cirurgião, que tem capacidade, condições de atender um soldado na guerra, existe um número muito menor do que o número de soldados, a preocupação deles era justamente com a possibilidade de fazer um procedimento cirúrgico de urgência num soldado, numa circunstância de guerra, sem que o médico precisasse se expor, precisasse ir até o confronto, como sempre foi a realidade. E a partir daí essas empresas se juntaram e surgiu o conceito de cirurgia robótica, da possibilidade de fazer um procedimento à distância. Que no início, isso em 1999 aproximadamente, o primeiro equipamento, que era o Zeus, ele tinha dois braços, era um pouco grosseiro, mas já permitia o procedimento à distância. E isso, claro que exige uma rede de alta velocidade, mas isso já foi possível desde 99, quando fizeram o primeiro procedimento cirúrgico, pouco depois, num paciente na Alemanha, feito a partir dos Estados Unidos, que é exatamente isso que você falou. E isso hoje já é uma realidade mais fácil. Então, o robô surgiu para atender a essa necessidade. Por isso que, quando ele foi colocado para a medicina de uma forma geral, ele enfrentou uma certa resistência, porque a gente já tinha a laparoscopia fazendo os procedimentos minimamente invasivos com boa qualidade, né, Jorge? Você é uma pessoa que faz laparoscopia também
há muitos anos e viveu o início da laparoscopia aí na década de 90 e sabe que é um método que funcionou bem e funciona bem até hoje. E o robô surgiu sem que existisse um problema. A laparoscopia estava resolvendo a maioria das cirurgias de uma forma minimamente invasiva. Mas tem uma certa analogia, né, Alex? A questão da laparoscopia, quando a gente começou lá no começo da década de 90, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, a gente começou a operar e as pessoas ficavam meio descrentes. Ué, como que dá para fazer cirurgia por aí, sendo que era um método eminentemente diagnóstico e não cirúrgico, né? A gente começou a fazer e aí tinha que, muitas vezes, funcionar como se fosse um cirurgião fantasma, né? Que a gente operava para os outros, né? E sempre junto com aquele... Eles tinham um baita medo de que, de repente, não desse certo, né? Aí, aos poucos, foi se desmistificando isso, né? E depois foram várias cirurgias, até eu orgulho-me de ter feito o primeiro livro de cirurgia laparoscópica e estereoscópica do Brasil em 96, 97, né? E isso se difundiu bastante. E hoje em dia já está bem estabelecido até onde que a laparoscopia pode ir. Em alguns casos ainda um pouco mais delicados, ainda tem uma certa dúvida, mas é inquestionável que a laparoscopia tem um grande espaço e é a primeira via de acesso. Agora, o robô também deve acontecer a mesma coisa, né? Sim. É uma nova tecnologia, conforme o Alex está falando. Você pode fazer à distância, mas, como eu falei também anteriormente, é inegável a necessidade do ser humano, do cirurgião competente do outro lado. Agora, uma coisa que pega bastante assim ainda, quais são as indicações, até que ponto que o médico pode fazer. Então, Alex, quais seriam as indicações da cirurgia robótica ao seu ver e o que a literatura fala, porque ainda tenho certeza que não existe consenso em muitas das cirurgias robóticas, né? Sim. A robótica, praticamente todos os procedimentos feitos por laparoscopia, eles podem ser feitos hoje pela robótica, desde as cirurgias torácicas, as urológicas, que foram as primeiras que tiveram amplo uso, porque os benefícios ficaram muito claros, né, Jorge? E as ginecológicas começaram a crescer um pouco depois, e hoje a maior parte das esterectomias nos Estados Unidos são feitas usando o equipamento da Vinci, a robótica. Então, hoje na ginecologia, todas as cirurgias que a gente faz por laparoscopia, ou seja, cirurgias uterinas, e aí o destaque principal são os miomas, mas vale tanto para a retirada de miomas como para a esterectomia, que é a retirada do útero, as cirurgias de ovário, a retirada de ovário, cirurgias oncológicas e a endometriose, né? Todas podem ser feitas pela robótica. Não significa que a gente precisa fazer todas usando esse equipamento, que ainda é um equipamento muito sofisticado e que tem um custo mais alto do que a laparoscopia, né, Jorge? Então, nos últimos anos, a gente passou a discutir muito em que situações, com bom senso, de acordo com o que a literatura científica foi mostrando para todo mundo, quais são as situações em que a gente tem vantagens, que a gente pode usar a robótica com bastante vantagem. Para explicar isso, eu vou até continuar um pouco o que eu vinha falando, Jorge, para explicar para quem ainda não conhece como funciona a cirurgia e o robô, né? Para ficar mais fácil entender o uso que é comum hoje na cirurgia ginecológica, especialmente na reprodução humana, né? Que é o nosso assunto hoje. A cirurgia, a diferença da cirurgia robótica, como você disse, o robô não opera sozinho, o robô é um equipamento que fica entre o cirurgião e a paciente. Na verdade, na hora de um procedimento cirúrgico, usando o equipamento robótico, a gente fica do lado da paciente a 2, 3 metros, depois de instalar todo o equipamento na paciente, isso quem faz é o cirurgião com a sua equipe. Eu saio do ambiente da mesa cirúrgica e vou para o console, que é o local onde eu comando todos os braços. Então, no console desse local que fica do lado da paciente, o cirurgião ele vai fazendo movimentos em estruturas que são como joysticks pequenos e que ficam presos aos dedos do cirurgião. E à medida que a gente vai movimentando a nossa mão, o que o robô faz é reproduzir dentro da paciente exatamente os mesmos movimentos. Então, eu faço um movimento
de rotação na minha mão direita, a pinça vai fazer exatamente esse movimento. Na outra mão, se tiver uma tesoura, eu vou fazer esse movimento e o robô vai repetir esses movimentos. Qual que é a diferença para a laparoscopia? O equipamento, a pinça laparoscópica, ela é rígida e a ponta, a extremidade, ela não se movimenta. E essa foi uma das principais mudanças na cirurgia robótica, porque a parte final da pinça robótica, ela tem uma mobilidade completa, exatamente a mesma mobilidade que a gente tem nas mãos, nos punhos. Então, todo esse movimento que eu tenho com a minha mão, eu consigo fazer na pinça robótica, o que me dá um grau de liberdade maior, de movimentos maiores, tornando possível alguns movimentos cirúrgicos que antes eu não conseguia fazer com a cirurgia laparoscópica. Além disso, uma diferença importante na cirurgia robótica é a imagem, porque a ótica que compõe o equipamento, ela tem 2 microcâmeras na sua extremidade de altíssima definição, e cada câmera vai captar uma imagem que vai ser transmitida para um olho do cirurgião, que está, como eu disse, do lado da paciente no console. E isso cria o que a gente chama de visão em 3 dimensões real, que é diferente da visão que a gente tem no cinema, que é uma imagem plana. A gente coloca aqueles óculos e aquele engano, o nosso cérebro cria uma impressão de 3 dimensões. A imagem que a gente tem da cirurgia robótica, ela é uma imagem construída no nosso cérebro a partir de 2 imagens diferentes, cada uma captada por uma câmera. E isso cria realmente uma sensação. Para quem está operando, parece que você está dentro da cavidade, olhando aquela estrutura lá de dentro. Isso, claro, que cria uma imagem com uma definição e uma qualidade melhor do que a laparoscopia. E aí, então, a gente pode pensar nessas e conversar sobre as doenças ginecológicas especialmente. Então, aí você ia falar das indicações, não sei se você quer falar alguma coisa a mais, quais seriam indicações, ou a gente passaria para falar sobre outro assunto? Não, eu acho que vale a pena lembrar, depois a gente pode falar com mais detalhes, ou se tiver questões, porque uma das indicações principais hoje é a cirurgia da endometriose, e a endometriose é sempre um assunto muito amplo, né? E aí vale a pena talvez analisar em que situações que a gente tem que operar uma paciente com endometriose, qual seria alguma situação em que eu costumo indicar hoje a preferência pela cirurgia robótica, cirurgias para retirada de miomas uterinos, especialmente em algumas condições que também depois a gente pode conversar, e a retirada da esterectomia, quando também existem muitas aderências, uma condição anatômica mais difícil, também é uma situação que eu consigo fazer com mais facilidade na robótica, porque depois também para fazer o fechamento da cúpula vaginal, eu tenho vantagens justamente por ter esse movimento amplo com a ponta, com a extremidade das pinças, que me permite fazer aí uma sutura, a parte de reconstrução, que na laparoscopia é a nossa maior dificuldade, com a robótica fica mais fácil. É mais ou menos o que está acontecendo agora, me parece, né? Que é o que acontecia antigamente na transição entre a laparotomia, que é o corte no abdômen, para a laparoscopia. A gente fala na transição, né? É uma transição de aumento de conhecimento, porque, na verdade, a laparotomia, que é o corte no abdômen, você pode fazer todos os procedimentos que a laparoscopia faz e vice-versa, né? Então, vai depender muito do que o cirurgião tem de arsenal para fazer e da habilidade do cirurgião, né? Se ele sentir-se mais confortável pela laparotomia, ele vai fazer por laparotomia, cortando a barriga, ou por laparoscopia. Agora, por outro lado, há também o desenvolvimento fazendo com que a laparoscopia se torne superior em algumas condições, né? Em outras condições ao corte mesmo. Então, isso a gente vivenciou bastante e agora a robótica deve estar passando por essa fase também. Então, uma pergunta importante é quais seriam as vantagens para a paciente da cirurgia robótica? Então, comparando com a laparoscopia, isso é importante ficar claro, né, Juju, que você mencionou a cirurgia aberta, e eu acho que a convencional, a laparotomia, que a gente chama tecnicamente, a transição da laparotomia para a laparoscopia, que foi a via minimamente invasiva, embora com vantagens muito claras, também enfrentou uma certa resistência, né? Demorou um tempo até as pessoas aceitarem bem essa mudança,
Mas as vantagens foram claras, e essas vantagens elas acompanham a robótica, que são a recuperação mais rápida, você não precisa fazer um corte amplo no abdômen, então o pós-operatório ele é mais tranquilo em termos de desconforto, de dor, a paciente ela sente menos desconforto no pós-operatório, e obviamente que por isso ela vai conseguir se movimentar muito mais rápido, ela vai sair da cama, vai caminhar, vai tomar banho, mexer no computador, o que é fundamental para uma recuperação mais rápida de qualquer procedimento cirúrgico. Então, com menos dor, uma movimentação mais rápida e uma recuperação mais rápida. Quando a gente olha compara a robótica com a laparoscopia, que já é minimamente invasiva, a gente tem que tomar mais cuidado e usar muito bom senso para ver em que situações, como eu disse no início, eu encontro vantagens. E depois, no final, a gente pode discutir um pouco o aspecto que é preferência de cada cirurgião, porque existem também vantagens para o cirurgião, depois a gente fala disso. Mas olhando só para paciente, eu vejo hoje que a gente pode separar por doenças. Hoje, no caso do leomioma do útero, existem mulheres que têm uma quantidade grande de leomiomas, você já com certeza viu isso muitas vezes, já fez muitas cirurgias. Existem aquelas mulheres com um número tão grande de leomiomas que nesses anos todos a gente acabava evitando a laparoscopia, né? Existia sempre uma discussão, qual é o limite de número de miomas para a gente fazer uma laparoscopia? Qual é o limite do tamanho do mioma para poder fazer uma laparoscopia? E muitas vezes a opção era fazer a cirurgia convencional aberta, para você retirar 20, às vezes 25 leomiomas via laparoscópico e fechar, reconstruir o útero, isso era muito difícil. A robótica, como eu disse, ela trouxe para minimamente invasiva a possibilidade de reconstrução. Então, se eu vou desmontar o útero, retirando vários miomas, eu consigo reconstruir com a robótica, porque eu consigo fazer aquela sutura exatamente como a gente faz com as mãos. Então, uma das vantagens é essa. Eu tenho cirurgias que não eram possíveis fazer por laparoscopia, no caso do leomioma, que eu consigo fazer via robótica com uma qualidade incrível. Da mesma forma, as cirurgias reconstrutivas, no caso da endometriose profunda, e aqui eu tenho exemplo da endometriose de bexiga, que eu retiro o nódulo da bexiga, muitas vezes eu preciso abrir a bexiga, retirar aquela lesão, eu fico com a bexiga aberta, eu preciso fechar, reconstruir essa bexiga. Isso é feito com um conforto, uma facilidade muito grande com a cirurgia robótica. Da mesma forma, se a endometriose atinge o ureter, lesando ou fechando esse ureter, a cirurgia é a reconstrução do ureter, seja conectando ele na bexiga ou às vezes recanalizando, reconectando o próprio ureter. E isso eu posso fazer com muita facilidade na cirurgia robótica. Portanto, as cirurgias reconstrutivas eu vejo são feitas com vantagens na cirurgia robótica. Além disso, nos últimos anos, a cirurgia da endometriose, especialmente da endometriose profunda, ela avançou muito tecnicamente, porque a anatomia da parte mais profunda da pelve foi sendo mais bem conhecida, né, Jorge? Há 5 anos, há 7 anos, foi uma fase que a gente começou a falar dos nervos da pelve, a cirurgia nerve sparing, que a gente faz a preservação, a dissecção de nervos, que são estruturas muito pequenas, muito delicadas. E esse tipo de cirurgia robótica assistida, eu acredito que é feita com mais qualidade do que a laparoscópica. Nos últimos anos, a gente começou a falar da preservação nervosa ultra seletiva, no caso da endometriose profunda, que é a dissecção de nervos pequenos que ficam bem próximos da parte posterior do útero, do ureter, dos ovários, e que isso com equipamento robótico, como eu tenho todo esse movimento que eu falei, uma imagem muito amplificada e mais estável, eu acredito que pode ser feito com mais qualidade. Eu acho que essas são as principais situações que eu vejo vantagens mais claras da robótica. Acho assim que até como a maioria é público leigo, né? Assim, é mais ou menos simples de entender. Porque quando você corta o abdômen, então você faz um corte como de uma cesárea. Aí você enxerga lá. Tem regiões que ficam difíceis você enxergar, porque fica atrás do útero, depois vem as alças intestinais, aí fica difícil de enxergar. Quando você usa a laparoscopia, é como se você colocasse o olho lá dentro, né?
E aí você faz a cirurgia em dois planos. Então, quem não tem um treinamento adequado, na verdade, quem faz laparoscopia acaba tendo essa compensação e apesar de não ter a visão 3D, ele consegue fazer sutura com qualidade muito boa. Então, ele consegue fazer. Agora, o robô, ele tem uma vantagem a mais, né? Que ele coloca o olho lá dentro, ainda ele tem esse movimento que a laparoscopia não tem. Então, ele consegue se fazer cirurgias grandes com delicadeza. Então, cirurgias grandes Exato. você consegue reconstruir. Então, por isso que o Alex está falando da questão da endometriose, que às vezes são cirurgias gigantes, né? Que exige algumas coisas delicadas. Então, o robô, ele propicia essas duas coisas. A cirurgia avançada com delicadeza. Isso que eu acho que é a grande vantagem da cirurgia robótica, por isso que eu acho que não vai ter volta, né? Vai ser uma evolução até um momento que vai ter uma estabilidade, né? Costumo falar também que eu aprendi isso aí com o professor Pinocchio, que eu operei muitos anos com ele. Ele fala assim, toda tecnologia quando aparece as pessoas exagerando demais, né? E depois vai ficar que nem um pêndulo e chega um momento que estabiliza no local certo, né? Então você não pode nem exagerar demais, nem negar. E por isso que a gente não nega que a robótica veio para ficar, mas ainda falta um pouco mais para a gente realmente falar assim, o robô é importante para isso. E a gente está vendo que o robô é importante para as cirurgias que nem o Alex está falando. Agora, por outro lado, a gente Exato. tem que lembrar também, né, a questão do custo, né, que um custo é uma coisa que na época da laparoscopia, pessoal, só basta um bisturi eu faço. Aí chegou a laparoscopia, que precisa de um kit, né, um set, antigamente a gente comprava e cada um carregava o seu kit. Inclusive lá no HC também a gente fazia dessa forma, a gente carregava os aparelhos pelo canto, porque não tinha essa facilidade, né? Hoje não tem, é impossível você carregar um robô, porque o robô é grande, né? Mas de qualquer maneira, nem todo lugar tem isso, né? Então tem essa limitação que às vezes, talvez até a robótica demore um pouquinho mais para ser divulgado, mas tem a questão, principalmente por a questão do custo, né? Então, se você comparar a cirurgia robótica, uma laparoscopia para uma laparotomia, tem a questão do custo. Como que você vê essa questão do custo? A cirurgia robótica é mais cara do que a laparoscópica? Ainda é mais cara, Jorge. Essa que é uma questão, porque enquanto não surgiu uma vantagem clara, econômica, para quem financia, para quem participa do processo todo, que no caso são as empresas da saúde suplementar, vai existir uma resistência, claro. Se você tem um custo maior com as pinças robóticas, você precisa ter um motivo, claro, clínico, para poder autorizar para a paciente do seu convênio que arcar com esse custo para esse tipo de procedimento. E os estudos ainda não mostraram vantagens, por exemplo, no tempo cirúrgico, vantagens no pós-operatório. Os resultados mostram, os estudos mostram resultados muito semelhantes entre a laparoscopia e a cirurgia robótica. Então a resistência ainda é muito grande, por isso que as operadoras não arcam com esse custo. A internação, a parte hospitalar, sim, mas para quem quer fazer a cirurgia, para as pacientes que querem a opção robótica, esse custo é um custo particular, que a pessoa vai arcar e vai entrar, vai negociar e vai fazer esse acerto com o hospital que é o proprietário do robô. Então, eu acho que mais alguns anos isso vem acontecendo, são muitos estudos em andamento que não mostram vantagens claras, capazes de permitir ou de habilitar alguém a ir lá e pressionar ou exigir que seja feito via robótica. Isso acaba sendo muito de acordo com cada cirurgião, com a opinião, com o conforto do cirurgião, e as pessoas discutem com seus médicos sobre isso. Então, como que você vê, como que está isso a nível mundial? As operadoras, no caso lá fora, seriam as seguradoras, como está essa questão aí? Eles autorizam, pagam, sempre aquela briga. Antigamente a briga a mesma coisa em relação à laparoscopia e no final, e afinal de contas não era tão cara como o robô. Como está isso a nível mundial, essa autorização? Você tem ideia disso? Tenho, depende dos países. É interessante isso. Na Europa, eu acho que eles têm uma tendência sempre a ser mais conservadores, né, Jorge? É uma característica
clara, e o americano não. O americano adora a tecnologia, ele busca a tecnologia, então isso nos Estados Unidos já é realmente algo que, como eu disse, a grande maioria das esterectomias já são robóticas, as cirurgias urológicas e a prostatectomia, quase a totalidade é feita via robótica. Então isso lá já é automático, aceito pelos planos e já tá no funcionamento normal do sistema lá de saúde. Na Europa não, na Europa a resistência é muito grande, é um equipamento ainda bem menos utilizado. Nos últimos 3 anos, principalmente, começou a crescer isso na Europa, que funciona de uma forma parecida com a nossa. A gente tem um problema nos estudos comparativos entre a robótica e a laparoscópica, porque depende de quem está fazendo a cirurgia, e os médicos que fazem a cirurgia robótica são poucos ainda, né, que fazem essa cirurgia, o que dificulta até para fazer estudos amplos e verificar os resultados comparando com a laparoscopia, que a gente tem milhares de médicos que já fazem essa cirurgia e há muito tempo, né, Júlio? Então, se você vai fazer um estudo para ver o resultado da robótica e você pega alguém que faz essa cirurgia há muito pouco tempo, isso talvez tenha um impacto no resultado. Então, todo mundo acredita que com o passar do tempo e com um número grande de médicos já se preparando e mais habilitados para fazer essa cirurgia, a gente vai ter resultados que vão justificar para os convênios autorizarem a cirurgia sem um custo extra para cada pessoa. Como que está isso? Aqui em São Paulo, a gente tem a possibilidade de ter vários robôs aqui, né? Vários hospitais que já têm robô. E Sim, também vários. tem a possibilidade também de pacientes que convergem de outras cidades, outros estados, para vir para cá, que tem até condições financeiras, até de bancar particular isso, né? E Sim. como está isso a nível Brasil, né? Que não tem tanto? Como que os convênios liberam, se não libera? Como é que fica a situação para os pacientes que querem ser operados nas suas respectivas cidades? Como que o pessoal tem comentado a esse respeito? A minha impressão é que segue um pouco esse caminho. O que eu tenho sentido é que antes até do robô já existia uma migração grande de pessoas de outras cidades, de outros estados para cá, né, para os grandes centros, para São Paulo especialmente, para cirurgias mais complexas. E essas pessoas, eu vejo que estão utilizando mais a telemedicina para não sair, para não vir para cá só para uma consulta e para definir o que precisa ser feito. Então, as pessoas estão procurando mais entender se existe indicação de cirurgia, se existindo a necessidade de operar, se ela deve ser feita por robótica ou não. Então, a pessoa já chega aqui preparada para fazer uma cirurgia e, eventualmente, para fazer a cirurgia robótica, mas segue esse mesmo caminho, Jorge, esse mesmo caminho burocrático que eu falei. Então, aqui em São Paulo eu acredito que tenha, como tem vários colegas que são referência em vários tipos de cirurgia, né? Aqui em São Sim. Paulo a gente tem isso. Agora, o que eu pergunto é assim, e em outras cidades que não tem essa convergência e eventualmente tem um robô, e será que ela consegue operar isso pelo convênio ou é impossível Não, a pelo questão? convênio não. Não, não, mesmo problema. Mesma coisa. Então, Mesma coisa, são pouquíssimos, se eu não me engano, não chegam a 5 ou 6 robôs em outras cidades fora de São Paulo. E a maioria segue esse mesmo processo, ainda não houve acordo em relação ao custo desses procedimentos pelas operadoras, porque elas acabam sugerindo a via laparoscópica convencional. você não precisa me falar de valores, que a gente nem pode falar de valores, né? De preço e tal, né? É antiético isso, mas em comparação, quer dizer, em termos de hospitalares é mais caro. Em termos médicos, o médico cobra mais caro por ser uma cirurgia robótica ou o preço é o mesmo? Normalmente o preço não muda, Jorge. O custo ele acaba sendo para disponibilizar o equipamento e as pinças. Normalmente o custo, embora a gente pode falar isso depois, existe uma grande diferença até vantajosa em termos de desgaste para o cirurgião, né? Fazer a robótica é mais ergonômico, o cansaço é menor, tudo, mas a questão técnica é semelhante, a dificuldade para fazer robótica é semelhante. Que eu saiba, a maioria dos cirurgiões o custo médico não é diferente da robótica para a laparoscópica. O custo vai ser realmente para disponibilizar o equipamento, que é um acerto feito direto com os hospitais. Então, uma coisa que é importante é assim, que a, como que vai evoluir a cirurgia robótica, porque no começo eram punções relativamente grandes, porque as pinças eram mais calibrosas, né?
e era numa posição que era para as mulheres, principalmente, né, para as mulheres que a gente geralmente opera, que são mulheres que querem engravidar, né, e que ainda estão na fase reprodutiva, que usa biquíni, que vai ainda expor o abdômen, né, e a cirurgia robótica tinha o inconveniente das punções serem mais altas e de um calibre maior. A laparoscopia a gente consegue fazer a punção bem assim, onde não aparece, né? Dentro de um biquíni tamanho normal, a gente consegue fazer exatamente no local onde é coberto pelo paninho, né? Que algumas Sim. são tão fininhas que às vezes não pode ser, mas geralmente a gente consegue, além do que na laparoscopia tem as pinças que são bem fininhas mesmo, né? Antigamente era de meio centímetro, até mais fina que isso para algumas cirurgias mais delicadas, né? Enquanto que a robótica é um pouco diferente, mas talvez caminhe para punção única. O que você poderia falar em relação a isso para também justificar a paciente a passar por esse procedimento muito mais sofisticado, vamos dizer, e caro, né? Sim, é interessante. A questão estética é muito interessante porque, para mim, sempre foi um ponto, uma desvantagem. Eu sempre acreditei que essa desvantagem teria que ser conversada com cada pessoa, explicando a vantagem do equipamento, tudo que a gente conversou, e a questão estética. Na prática, Jorge, eu acabei tendo uma surpresa, porque a punção, a entrada da câmera, ela acontece por dentro do umbigo, da mesma forma que a laparoscópica. Então, essa é uma incisão pequena que acontece dentro do umbigo e nunca foi motivo de preocupação. As outras punções, elas acontecem nas laterais. Então, me surpreendi com algumas pacientes que, quando eu desenhava a localização possível de punções na laparoscopia ou na robótica, porque, como você disse, na laparoscopia a gente faz punções bem baixas que ficam escondidas até quando a mulher usa biquíni, mas na cirurgia da endometriose profunda, especialmente, que é a cirurgia que eu faço com maior frequência, é muito difícil fazer isso. Eu sempre precisei fazer punções um pouco mais altas para ter acesso às regiões mais profundas da pelve, porque é uma cirurgia muito complexa. Então, eu nunca prometia muito fazer as punções bem baixinhas, porque em geral eu não conseguia cumprir com essa promessa. E quando eu mostro as localizações das punções e a robótica, que não envolve nenhuma incisão do umbigo para baixo, só as duas nas laterais do umbigo, que são praticamente a 10 centímetros para um lado do umbigo e a 10 centímetros para o outro, eu tive algumas pacientes que me falaram que achavam até melhor, porque elas não iam ter nenhuma marca na parte do umbigo para baixo. Se usar uma camiseta, uma roupa mais curta, isso não ficaria aparente. E eu tive pacientes que acharam melhor fazer a via laparoscópica, que não queriam as punções nas laterais. Então, essa é uma questão que realmente tem que ser analisada. Mas a tendência para o futuro, respondendo a tua pergunta, e nem é um futuro distante, em algum aspecto já é a realidade, que é a robótica single port, que é uma cirurgia feita por um único orifício, justamente dentro do umbigo. Então, a gente faz uma incisão de aproximadamente 1,5 cm a 2 dentro do umbigo, é passado um equipamento, que é como se fosse uma cânula nessa região do umbigo, e todas as pinças robóticas entram por dentro desse orifício, e quando os braços robóticos entram dentro da paciente, eles se abrem. Isso é uma coisa que parece futurista, parece de ficção científica, mas é bem interessante, porque eles entram, eles se abrem, e o robô lá dentro vai coordenar, porque ele tem que fazer movimentos invertidos. O robô corrige toda a inversão física desse equipamento para poder obedecer aos comandos do cirurgião. Então, isso é algo que acabou de chegar no Brasil e que ainda está envolvendo também uma compra de equipamentos diferentes. Então, os hospitais estão se equipando para isso, mas acho que em pouco tempo isso vai estar disponível. Não é para toda a cirurgia, porque o fato de ser por um orifício só limita um pouco os movimentos do cirurgião. Eu acho que para endometriose profunda isso ainda vai demorar mais, vai precisar avançar um pouco mais, mas eu acho que um pouco mais para frente isso vai virar realidade, além de orifícios menores também da robótica, tudo isso eu acho que em poucos anos vai avançar demais. Existe também falando um pouco sobre futuro, Jorge, existem equipamentos já disponíveis que permitem a gente utilizar os exames, por exemplo, a tomografia ou a ressonância magnética que o paciente fez. Isso pode ser incorporado ao software do robô e ser usado pelo cirurgião no momento da cirurgia.
Isso também não está disponível em todos os hospitais, mas é algo que em breve vai fazer parte dos procedimentos cirúrgicos, porque a gente vai ter como se fosse um GPS. Eu estou dentro da pelve e se eu tenho alguma lesão em alguma região mais profunda, eu posso ativar as imagens de uma ressonância durante o procedimento e aí o equipamento vai mostrar para o cirurgião exatamente aonde estão essas lesões, até onde elas vão, o que vai tornar a cirurgia certamente mais precisa do que ela já é. E a gente tem os concorrentes chegando também, né? A gente tem algumas empresas e todo mundo já está sabendo que o Google, junto com a Johnson, eles já há alguns anos estão desenvolvendo um robô concorrente do Da Vinci. Parece que já está realmente em fase muito final de produção, de desenvolvimento, na verdade. E deve ser, realmente, as informações são de que é um equipamento fantástico, né? Com tudo que a Google, com toda a capacidade financeira e tecnológica de Google com o Johnson, dá para a gente imaginar que vem aí realmente um avanço, como você disse, isso é algo que deve crescer muito, avançar muito, se desenvolver nos próximos anos, com certeza. Eu acredito bastante nisso também, porque a gente vê a evolução, né, da laparotomia, laparoscopia, depois teve essa história do single port, que é um orifício no umbigo, até na época apareceu, eu falei, nossa, fica sem cicatriz embaixo, mas o umbigo fica um negócio gigante, né? Agora, né, com essa nova tecnologia, de repente, o umbigo fica tamanho normal, nem Sim, apareça o furo, né? Porque, inclusive, as cirurgias laparoscópicas, antigamente, o pessoal, o cirurgião, né, fazia o corte embaixo do umbigo. Aí depois a gente, como o ginecologista se importa bastante mais com a estética, fazendo umbigo, né? Aí hoje todo mundo faz no umbigo, né? Mas em diz que o cirurgião ainda faz aquele corte que fica meio antiestético, né? Mas para quem leva um tiro ou que está com câncer, não está muito preocupado com isso. Eu falo sim, é uma bastante dessa situação questão. diferente. Eu falo bastante dessa questão estética, porque é como eu falei, a gente opera mulheres ainda está na fase reprodutiva, então são mulheres ainda que têm essa vaidade de fazer. Não estou falando que as mais velhas não tenham vaidade, mas com certeza as mais novas ainda estão muito preocupadas com isso, por isso que a gente tem que preocupar com a estética também, por isso tem que ter vantagens do robô para a gente chegar e caminhar mais para isso. Então, vou perguntar algumas coisas. Em termos de recuperação, tem vantagem você fazer a robótica ou em relação à laparoscopia, a recuperação é melhor ou pior com o robô, com a cirurgia robótica? Ah, eu vou dividir a resposta em duas partes, Jorge. Eu vou te falar o que existe de evidência científica e qual é a minha impressão, tá? Eu vou até começar ao contrário, eu vou falar da minha impressão. É, me- é, a minha vivência, as pacientes que eu já operei via robótica, eu não vi diferença, tá? Então, resumindo, eu não acredito em diferença no pós-operatório, na recuperação, quando comparando com a laparoscópica. Eu acho que os orifícios da laparoscópica são também muito pequenos, a manipulação também é menor da estrutura da parede abdominal. Então, a minha impressão é de que não há diferença na recuperação. Tenho colegas, tanto ginecologistas como gastrocirurgiões, que fazem muito também essa cirurgia, e que têm uma impressão diferente. Eles acham que no pós-operatório eles observaram um pós-operatório um pouquinho mais suave nas pacientes que fizeram a cirurgia robótica. O que a literatura mostra, até o momento, são resultados iguais, exatamente iguais. Nenhum estudo mostrou uma recuperação mais rápida, nenhum estudo mostrou menor sangramento na robótica, nenhum estudo mostrou melhores taxas de fecundidade, melhores taxas de gravidez no pós-operatório da cirurgia robótica em relação à laparoscópica, Jorge. Então, E se a o gente seguir risco? exatamente as evidências científicas, não existe vantagem em recuperação cirúrgica de uma técnica em relação à outra, não. Acho que isso é importante falar e é honesto falar, né? A gente não está aqui vendendo nada, né? Sim. Acho que é honesto falar isso. E outra coisa, e em termos de risco cirúrgico, é maior, menor? Essas são perguntas que eu estou vendo aqui. Existe Sim. alguma limitação de utilizar-se a robótica, a não ser a pessoa não ter experiência, a questão do custo também. Então, existe Claro. limitação e risco.
E pode ser Sabe que utilizado em endometriose profunda, você já falou que sim, né? sim, e é interessante essa pergunta porque é uma questão comum. O pessoal fica com receio de que, puxa, se no meio da cirurgia acaba a energia do hospital, o que vai acontecer? A paciente está lá anestesiada no meio de uma robótica. Então é interessante saber que não existe nenhuma diferença de risco, é exatamente o mesmo de uma cirurgia laparoscópica. E o equipamento ele foi criado atendendo, claro, a exigências que sempre acompanham a participação de um sistema eletrônico no procedimento que envolve vidas humanas. Então, o Da Vinci ele tem 6 níveis de segurança, como se a gente pudesse considerar, é como a gente fala quando cai um avião, a gente tem várias etapas de segurança que precisam falhar uma etapa depois da outra, e se todas elas falharem, aí sim o equipamento deixaria de funcionar. O equipamento tem uma chavinha que fica ali no próprio equipamento para ele ser desativado. Caso aconteça uma tragédia, que é raríssimo, eu nunca vi nem soube de algo assim acontecer, do equipamento falhar e parar de funcionar, mas existe esse mecanismo para você desativar o robô. Você pode desacoplar, simplesmente retirar toda a estrutura robótica com ele desativado, você facilmente retira todos os braços robóticos e afasta ele e continua a cirurgia via laparoscópica, usando as cânulas. É possível continuar utilizando a via laparoscópica convencional, assim como é possível converter para uma cirurgia aberta, né, Jorge, que é algo que sempre pode acontecer até na laparoscopia. E não só por uma falha do robô, mas, por exemplo, porque no meio de um procedimento você detecta uma questão anatômica, uma dificuldade que, por questão de bom senso, né, e com experiência, com o tempo, a gente vai, acho que aprimorando isso, né, Jorge, de detectar um momento que não vale a pena você forçar ou avançar naquela técnica, tentar enfrentar aquela dificuldade, você converte para uma cirurgia convencional, laparotômica, fazendo um cortinho igual da cesárea. E isso também pode acontecer com a robótica. Mas, resumindo, não há risco maior em relação à laparoscopia. Exatamente igual. Uma observação em relação ao que o Alex está falando é o seguinte, né? Quando você fala com algum adolescente, a quem está fazendo colégio, assim, vou fazer medicina. Ah, não quero fazer medicina não, que demora muito. 6 anos de faculdade, não quero muito. 6 anos de faculdade, ele está se formando um bebê ainda. Por quê? Depois tem a residência, depois tem a Isso residência, são é só o 3, começo. 4, 5, 6 anos. Depois tem a especialização, né? Aí ele consegue fazer laparotomia e consegue fazer um pouquinho de laparoscopia. Depois ele ainda tem que treinar bastante. Ou ele fica no serviço escola, ou ele fica ajudando alguém, ou ele é para um paciente de montão aí, arranjando alguma parceria, né? E depois ainda ele vai fazer robótica. Ele vai chegar, fazer robótica quando estiver ficando meio carequinho de cabelo branco. É, se for somar tudo que você falou, estamos falando, é incrível, mas estamos falando de 15 a 20 Então, anos, né, Jorge? É uma formação longa, realmente, para isso. Por isso que ainda é um problema a quantidade pequena de pessoas que fazem tudo isso, né? por isso que, na verdade, não estou aqui para estimular quem queira fazer medicina, porque precisa ter paixão, né? Antigamente, Sim, quando eu estava nessa fase que eu falei anteriormente, eu falei assim, quer fazer medicina? Ah, não quero fazer medicina, eu quero, não. Essas coisas, né? Aí, uma das coisas que sempre me fez fazer é que eu gosto do desafio, a gente gosta do que está fazendo, por isso que ainda continua fazendo, né? E faz com sem dúvida. paixão. É a única maneira da pessoa fazer medicina e chegar no patamar porque um colega chegou, só dá para fazer com paixão. Não tem de ser de outra maneira, não é por obrigação. Ele faz por paixão, porque gosta, porque senão não consegue fazer, não consegue chegar nesse patamar de profissional, né? Que Sem dúvida. muitos anos de dedicação, muito. Eu tenho até calo no dedo aqui, Eu tem que sei. esperar muito. De tanta laparoscopia, né? A gente já fez algumas juntos, eu sei, eu sei. E é verdade isso que você falou. Você sabe que eu falo isso com frequência aqui, não só para os alunos, mas para os residentes. É uma geração um pouco diferente, né, Jorge? Eles são muito imediatistas. E se você não tem, como você disse, essa paixão, se você não sente prazer em todo esse processo, se ele ficar esperando o momento que tudo isso acontecer para você feliz daqui a 15 anos, quando eu alcançar, quando eu estiver fazendo esse tipo de procedimento, ele não chega, né? O processo todo ele tem que ser, exige um envolvimento, exige uma participação, exige paixão, realmente, porque
precisa de dedicação e bastante estudo, treinamento. Quando a gente fala das cirurgias, não só estudo, leitura, mas o treinamento mesmo, manual, treinar coordenação, é um processo longo de treinamento. É. Eu acho que é super bacana, o pessoal está elogiando bastante, fazendo pergunta, né? Mas realmente já estamos aqui com 45 minutos de conversa, né? E é assim, quem tiver mais perguntas, né, pode mandar, né? Porque o Alex, dentro da possibilidade, pode responder. Na verdade, é muito fácil hoje encontrar qualquer pessoa, né? Eu gostaria de finalizar aqui falando assim, aqui a gente não está vendendo a robótica, não está vendendo a laparoscopia, a gente está tentando trazer a informação mais precisa possível, que é o objetivo dessas lives que a gente está fazendo. A gente está trazendo pessoas que têm experiência, que têm conhecimento e longe de ter tendenciosidade em termos de conflito de interesse, né? Então isso que é importante e a gente sabe que tem muita gente, eu sempre falo isso, e como a gente tem muitos alunos de outros estados, a gente sabe que tem muita gente competente pelo Brasil afora. Então, não achar que só em São Paulo que tem, e, não, e robô também, não é que tem que ser tudo por robô, depois ver que ainda é uma tecnologia em evolução, que vai com certeza ter o seu local garantido, o seu lugar garantido e alguns procedimentos específicos, não é para fazer tudo via robô. Você quer falar alguma coisa, Alex? Fica à Sim, não, vontade. perfeito, perfeito. Eu acho que é importante lembrar disso, porque nosso país é muito grande, né, Jorge? E existem regiões do Brasil que não tem ainda a laparoscopia. Então, sempre que eu posso, eu tento lembrar, e eu acho que a endometriose é um exemplo bom de uma doença que mexe, como a gente já conversou outro dia, mexe muito com o emocional da mulher. E hoje, com a internet, com a divulgação dessas informações, a gente tem milhares de mulheres em regiões do país que não têm a cirurgia laparoscópica e que vão precisar passar por um procedimento convencional, a laparotomia convencional, fazer um cortezinho igual da cesárea para a endometriose. E é importante que fiquem tranquilas de que esse procedimento também tem bons resultados, também pode ser feito, não é errado, não é nem um absurdo. É uma opção também com bons resultados. Claro que quando existe a disponibilidade da via minimamente invasiva, existem todas as vantagens que eu mencionei no começo. E, como você disse muito bem, a robótica não é uma única opção, está longe disso. A gente continua fazendo muita cirurgia laparoscópica, né, Jorge? Assim como outros cirurgiões brilhantes que fazem esses procedimentos e que não fazem a robótica, conseguem fazer com grande competência. É isso aí. Então, obrigado a todos que ficaram até Obrigado, agora. obrigado pelo convite mais uma vez. Até a próxima. Tchau, Um tchau. abraço, abraço. Tchau, Boa tchau. noite para todos. Boa Tchau. noite.